Mais uma vez, estamos aqui presentes e, primeiramente, vamos agradecer por ter nos apoiado, espíritos amigos, na caminhada até aqui, e continue nos sustentando e nos ajudando na medida em que nos esforcemos para compreender as leis que regem o sentido da vida, as leis que regem o nosso eu verdadeiro, o nosso ser espiritual. Que na tarde de hoje possamos, acompanhados e sustentados por vocês, compreender um pouquinho mais dessas leis. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Eu tenho anotado aqui que o último item foi o 26, mas aí a Rosângela falou que era o 24. Qual item que vocês têm aí anotado? O meu não aqui. Satiro, eu acho que é o 24 mesmo, hein? Então tá bom. 24. Então tá bom. Então eu vou começar lendo hoje. Rapaziada. Peraí. Dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo degrau. Mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas que as circunstâncias farão desabrochar. Então eles se mostrarão mais avançados. Satiro, você está lendo slide? Onde você está, amigo? Eu estou lendo... Peraí, eu estou... Está no capítulo errado, meu amigo. Eu estou no capítulo errado, tá certo. Está no item certo, no capítulo errado. Nós estamos nas predições do Evangelho, é isso? No penúltimo capítulo, a gente eu estou no tempo, nos tempos são chegados, por isso que eu não achei minha marca. Você tá adiantando. Nós Você está estamos com muita pressa. Muita pressa de chegar nos tempos. Mas é isso aí, é vontade de evoluir. Pedra angular, 24. Minhas palavras nunca passarão. Tá certo. Eu não marquei aqui, desculpa aí. Minhas palavras nunca passarão. Foi o caso agora. Eu comecei a falar besteira, não passou mesmo. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: sabeis bem que os fariseus, tendo entendido o que dissestes, ficaram escandalizados. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste nunca tenha plantado será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, eles cairão, os dois, na fossa. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Mateus, capítulo 24. As palavras de Jesus nunca passarão, porque elas serão verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque contém os caracteres do bem que levam o homem ao seu destino eterno. No entanto, suas palavras chegam a nós puras, livres de todas as misturas e falsas interpretações. Todas as seitas cristãs têm compreendido seu espírito? Haverá algum deles distorcido seu verdadeiro significado como resultado do preconceito e da ignorância das leis da natureza? Haverá algum que se torne um instrumento de dominação para servir a ambições e interesses materiais, em uma escada para ascender na terra e não para subir ao céu? Eles adotaram, todos eles, como regra de conduta, a prática das virtudes que ele apresentou como uma condição expressa para a salvação? Todos eles estarão isentos das repressões que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Finalmente, todos eles, tanto na teoria como na prática, serão a pura expressão de sua doutrina? A verdade, sendo uma, não pode estar em afirmações contrárias, e Jesus não poderia querer dar duplo sentido às palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideravam como verdade o que outras condenavam como heresia, é impossível
que estejam todas elas com a verdade. Se todas tivessem tomado o sentido verdadeiro do ensinamento evangélico, elas iriam se encontrar sobre o mesmo terreno e não haveria tido seitas. O que não passará é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o falso sentido que deram às suas palavras. Jesus, tendo a missão de trazer aos homens o pensamento de Deus, sua doutrina pura pode ser somente a expressão desse pensamento. É por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celeste nunca plantou será arrancada. E aí, jardineiros? Algum comentário? Todo mundo compreendeu a palavra e está plantando a planta certa, então, né? Pedra angular. Não tendo jamais lido essa palavra nas Escrituras, a pedra que foi rejeitada pelos que edificaram é transformada na principal pedra angular. É o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. É por isso que vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo onde produzirá frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se quebrará, e ela esmagará aquele sobre o qual cairá. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo entendido essas palavras de Jesus, concluíram que era deles que ele falava, e querendo se apoderar dele, temera o povo, porque eles o olhavam como um profeta. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular. Isso quer dizer a pedra de consolidação de novos edifícios da fé, elevando sobre as ruínas do passado. Os juízes, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo rejeitado essa palavra, as palavras de Jesus, os esmagou como esmagará aquele que, a partir de então, a desprezarem ou desfigurarem o seu sentido, em benefício da sua ambição. Tranquilo? Eu entendo essa palavra de Jesus, né, essa pedra angular, como sendo a teoria moral espírita, né, a unidade de princípios, que foi o que Jesus nos trouxe, na verdade, né? Da forma que... O que vocês acham? Ninguém acha nada. Está todo mundo no feriado. Essa vida está muito boa, todo mundo tranquilo em casa. Eu vou falar alguma coisa, daí o pessoal se anima e fala, né? Isso! A Rosângela é minha amiga. Eu vou expulsar todos, Rosângela, esses caras aí, tudo. O Roberto, então, tá para ser expulso do grupo em breve. O Roberto. Jesus, ele coloca aqui, né? O que não passará é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus. Então, mesmo que tenham desfigurado, o tempo, a maneira de dizer, né? O tempo vai se encarregar para que o verdadeiro sentido sempre esteja retornando. Através da doutrina dos espíritos, ela retornou novamente. Eu penso que é isso, né? Eu acho que é isso, mas eu estou sendo mais específico, quer dizer que, na verdade, essas palavras que se tornaram a pedra angular e que a gente está recuperando agora, na minha opinião, é a unidade de princípios, né? É a teoria moral autônoma. Satira. Tem uma na Revista Espírita de 1865 tem uma questão interessante que Kardec vai colocar. Ele vai falar da doutrina da pluralidade das existências humanas, né? E aí ele vai citar o Vício, ele vai citar e aí ele vai falar que lá no Timeu, né, que estava louvando Homero, eles estavam utilizando da mente psicose não como uma certeza e como uma verdade, mas como uma limitação para poder, pelo medo, aprisionar e ditar regra. Então, ele coloca aqui, ó,
assim reprimimos a alma por discursos falsos. Se não se deixarem levar pelo verdadeiro, é pela mesma razão que se deve estabelecer penas passageiras, baseadas na crença da transmigração da alma. Então, ele vai puxar, o Kardec ele vai puxar aqui Platão, Homero, né? E ele vai pegar o livro do Timeu, né? Acho que Crítica lá de Platão, e ele vai fazer uma consideração que eu achei interessante, que talvez é isso que você está querendo dizer. Quando Jesus está falando, as minhas palavras não passarão, mesmo que a gente fundamentalize nos nossos dogmatismos, distorcendo as verdades, né, para poder dominar e aprisionar, controlar o ser humano, né, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Se nós entendermos que Deus regulamenta os nossos atos por leis, tudo que nós fizermos infringindo ou falseando a lei de Deus, em verdade já está fadado ao extermínio, né? Então ela será arrancada. Então a gente vê hoje, agora no movimento espírita, né, essa briga de não aceitar o reposicionamento em fontes primárias, muito porque está tudo embasado nesse tipo de conceito, né, que distorcem as palavras do Cristo. Então, tanto é que ele vai perguntando aqui, né? Olha, aqueles que adotaram como regra de conduta, né, praticam realmente a virtude? Então, ele vai fazendo uma série de perguntas aqui. Eu acho que é meio por aí, né? E eu achei muito interessante, que eu estava vendo isso aqui um pouquinho antes, agora na Revista Espírita, de 65, eu não sei, deixa eu ver se ele vai fazer um comentário de um livro do seu André Pesani, e depois ele vai também falar do Camilo Flammarion, que eles vão utilizar de forma que não doutrinária, né? Ele não está abordando o espiritismo, né? Mas aqui, ó, é o complemento da pluralidade dos mundos habitados do senhor Flammarion, que, por seu lado, vulgarizou um dos grandes princípios de nossa doutrina sem falar dela expressamente. É uma coisa interessante. Ele foi pegando o livro do Pesani e do Flammarion para poder abordar princípios espíritas sem falar expressamente da bandeira espírita. Então, é bacana. Porque ele cita aqui, né, na verdade, a unidade de princípios é a lei divina, né? Então, né, que foi trazida nas palavras de Jesus. Hoje a gente consegue, pelo menos eu consigo reconhecer muitas coisas que Jesus diz, a unidade de princípio, né? Quer dizer, então, na verdade, isso aí é a lei, é uma lei universal, é uma lei divina, né? Uma lei universal que existe. Isso daí. E nós vamos encontrar isso agora no Céu e no Inferno, esse reposicionamento, essa ressignificação, né? Que agora, se você nós vamos lendo, nós vamos percebendo isso. Não afastar das leis naturais. Todo o nosso erro, que consiste na moral espírita, né, entre o bem e o mal, dos valores da alma, que seriam as virtudes, e quando acontece isso, ele vai dar vários relatos lá na segunda parte do Céu e Inferno, que às vezes São Luís, ele pega ali, ele dá um complemento, ele puxa isso que nós estamos falando aqui, olha, o espírito ele está sofrendo, mas ele fez tal coisa, ele arrastou para cá, desviou das leis, né? E desviar das leis divinas é se distanciar do Criador, né? Seria mais ou menos a mesma analogia aí. Justamente. Ou, naquilo que nós estamos estudando, as minhas palavras não passarão, porque Jesus está revelando as leis imutáveis, né? As leis naturais. Ou então aqui nesse item próximo, que é a palavra de Jesus se tornou a pedra angular. Ou seja, essa pedra angular foi declarada por ele o tempo todo, né? Demonstrada que são as leis divinas. É por aí que você tem que seguir. Né? Tem aqui uma parte que o Kardec coloca, como resultado do preconceito e da ignorância das leis naturais. Então, assim, todas essas pessoas que tentou falar do espiritismo, aliás, falar sobre o cristianismo, né, da conduta de Jesus, ou essas pessoas que fizeram várias reformas, né, nas escrituras, no Novo Testamento, nas escrituras,
Então, assim, são todos seres humanos, né? Falíveis, imperfeitos ainda. Então, o quanto eles colocaram de preconceito, né? E o quanto eles tinham ou têm ainda da ignorância das leis da natureza, né? Até nós mesmo. É Né? nós, Preconceito nós e na fita. ignorância das leis da natureza. É nós na fita. Então, a gente, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai fazendo uma releitura e o propósito é que seja depois a gente consiga superar tudo isso que entrou, né, de preconceitos e se a gente não mais for ignorante em relação às leis divinas, a gente consiga entender melhor e como que se fala? Traduzir melhor, né? Já que todas as pessoas, porque Jesus não deixou nada escrito, então escreveram o que ele falou, fez. E essas pessoas colocou ali, né, os seus preconceitos e elas tinham ignorância em relação às leis divinas, então elas não entendiam e colocou o que elas entenderam. Então isso foi adulterado, né, vamos dizer assim. Mas conforme a gente vai evoluindo, então quando chega a doutrina dos espíritos, chegam os espíritos, aí eles vão falando, penso eu, né? Eles vão falando sobre as leis da natureza, como que funcionam as leis da natureza, né? Seja a natureza espiritual, ou seja a natureza nossa aqui enquanto espírito encarnado, né? Enquanto alma. E daí Sim. a gente vai apurando isso, né? Vai tirando todos os preconceitos e vai saindo da ignorância, né? Ao fazer uma leitura novamente da doutrina de Jesus. É, por aí. Ok. Vamos em frente? Algum outro comentário? Acho que tem lá no item 41 do primeiro capítulo, que ele está falando. Primeiro ele vai falar a questão que o espiritismo é experimental, e aí ele estuda as propriedades dos fluidos espirituais. Então, no momento que ele estuda essas propriedades e traz o entendimento do perispírito, a gente consegue entender como que Jesus, né, conseguia fazer as predições, que é diferente do capítulo anterior que a gente estudou os milagres. Então, aí ele vai dar uma sequência de introdução lá na Gênese, no item 39, 40, 41, que ele vem nessa sequência, o espiritismo experimental, as propriedades do fluido espiritual e sua ação sobre a matéria. Depois ele vai falar, né, do estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, que está ligada à filosofia da fisiologia, e a lei que rege todos os fenômenos que a gente viu, a visão à distância, o sonambulismo, os pressentimentos, as transmissões de pensamento, as curas, obsessões, possessões. E lá no 41 é onde ele fala, o espiritismo não vem negar o evangelho, vem ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que se revela tudo o que disse e fez o Cristo, né? Tanto ele, através da chave aqui que ele dá dos fenômenos, ele vem explicar o que Jesus disse e o que ele fez. E aí ele coloca, né, o espiritismo como o consolador prometido, porque as palavras de Jesus foram, né, desviadas. E aí ele traz a questão do entendimento do bem e do mal, a força moral, a coragem, a consolação, e ele dá o mesmo fechamento, aqui ele faz um link com o que ele vai fechar no último capítulo, sobre a questão principal da confiança no futuro, né, de ter perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever e a possibilidade de se comunicar com eles. E nesse entendimento aí ele vai fechar com o entendimento Deus, alma e o futuro, no último capítulo, né? Sim. Que aqui ele faz um link. Mas as predições, quer dizer, você vê que vai e volta, as predições passam pela aplicação, pelo uso
pela aplicação, né? Você aplicar as leis divinas. Aí você consegue. Se você, até mesmo quando a pessoa segue um caminho errado, você consegue ver onde é que ela vai cair, que a lei divina te ajuda a entender isso, para que caminho que ela está seguindo aquela pessoa, né? E mostra o caminho do bem. Então é isso aí mesmo, né? Algo mais? Então vou ler mais um pouco aqui. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, fechou-a com uma cerca viva. Parábola dos vinheteiros homicidas. Escavando a terra, ele aí edificou uma torre. Depois, tendo-a alugado a vinhateiros, ele se foi para um país distante. Ora, o tempo das frutas estando próximo, ele enviou seus servidores aos vinhateiros para recolher os frutos de sua vinha. Mas os vinhateiros, tendo capturado os servidores, agrediram um, mataram o outro e lapidaram o terceiro. Ele lhes enviou ainda outros servidores, em maior número que os primeiros, e foram tratados da mesma forma. Enfim, enviou-lhes o próprio filho, dizendo para si mesmo: terão algum respeito pelo meu filho? Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre eles: eis o herdeiro, vinde, matemo-lo, e seremos senhores de sua herdade. Assim, tendo se apoderado dele, lançaram-no fora das vinhas e mataram-no. Quando, pois, o senhor da vinha vier, como tratará os vinhateiros? Responderam-lhe: fará perecer miseravelmente esses perigosos, e arrendará sua vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos na estação. Mateus. O pai de família é Deus. A vinha que plantou é a lei que ele estabeleceu. Os vinhateiros, aos quais arrendou sua vinha, são os homens que devem ensinar e praticar sua lei. Os servidores que enviou até ele são os profetas que eles mataram. Seu filho que ele enviou é Jesus, que eles mataram do mesmo jeito. Como, pois, o Senhor tratará seus mandatários prevaricadores de sua lei? Ele os tratará como foram tratados seus enviados e chamará outros que lhe prestem melhor conta de seus bens e da condução de seu rebanho. Assim ocorreu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. Assim será quando ele vier pedir contas a cada um do que tenha feito de sua doutrina. Tirará a autoridade de quem dela tiver abusado, porque quer que seu campo seja administrado conforme sua vontade. Após 18 séculos, a humanidade chegada à idade viril está madura para compreender o que o Cristo não aprofundou, porque, como ele próprio dizia, não o teria compreendido. Ora, a qual resultado chegaram os que, durante esse longo período, têm sido encarregados da educação religiosa? Em ver a indiferença suceder à fé e à incredulidade se erigir como doutrina. Em nenhuma outra época, de fato, o ceptismo e o espírito de negação foram tão disseminados em todas as classes da sociedade. Mas, se algumas das palavras estão encobertas sobre as alegorias no que concerne à regra da conduta, as relações homem a homem, quanto aos princípios morais do quais ele faz a condição expressa da salvação, seus ensinamentos são claros, explícitos e sem ambiguidades. O que fizeram de suas máximas de caridade, de amor e de tolerância? Das recomendações que fez a seus apóstolos para converter os homens pela doçura e a persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele deu o exemplo. Em seu nome, os homens se lançaram ao anatema e à maldição. Massacraram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos.
Fizeram um Deus ciumento, cruel, vingativo e parcial, daquele que Jesus proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Sacrificou-se a esse Deus de paz e de verdade. Milhares de vítimas nas fogueiras pelas torturas e as perseguições, o que jamais sacrificaram os pagãos aos falsos deuses. Venderam-se as preces e os favores do céu, em nome daquele que perseguiu os vendilhões do templo e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça receberdes. Que diria Cristo se vivesse atualmente entre nós? Se visse seus representantes ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o falso dos príncipes do mundo, enquanto que ele, mais rei do que os reis da terra, fez sua entrada em Jerusalém, montado num asno, não estaria ele no direito de dizer: o que fizestes de meus ensinamentos? Vós que lisonjeais o bezerro de ouro, que fazeis em vossas preces uma ampla participação aos ricos e uma mirrada participação aos pobres, quando eu vos tinha dito: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Mas se ele não está carnalmente, ele está em espírito. E como o mestre da parábola virá pedir conta a seus vinheteiros do produto de sua vinha, quando o tempo da colheita chegar? E aí? Quando é que chega o tempo da colheita? Alguém comentar alguma coisa? Tranquilo? Pode ir em frente? Vamos lá. Um só rebanho e um só pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso também que eu as conduza. Elas escutarão minha voz e só haverá um único rebanho e um pastor. João. Por essas palavras, Jesus anuncia claramente que um dia os homens se reunirão em uma crença única, mas como essa unificação poderá ser feita? Desculpe. A coisa parece difícil, caso se considere as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas mantêm entre seus adeptos respectivos, suas obstinações em se crerem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas todos se lisonjeiam de que ela se fará a seu proveito. E nenhuma pretende fazer concessões em suas crenças. Entretanto, a unidade se fará em religião, como tende a se fazer socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos da língua. Os povos do mundo inteiro já confraternizam, como os das províncias de mesmo império. Pressente-se essa unidade, todos a desejam, ela se fará pelas forças das coisas, porque se tornará uma necessidade para estreitar os liames de fraternidade entre as nações. Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana, que compreenderá a puerilidade dessas dissidências, pelo progresso da ciência, que demonstrará cada dia mais os erros materiais sobre os quais se apoia e destaca pouco a pouco as pedras carcomidas de seus assentamentos. Se a ciência demoliu nas religiões o que é obra dos homens e é fruto de sua ignorância das leis da natureza, ela não pode destruir, apesar da opinião de alguns, o que é a obra de Deus e da eterna verdade. Afastando o que é acessório, ela prepara os caminhos para a unidade. Para chegar à unidade, as religiões deverão se encontrar em um terreno neutro, entretanto, comum a todas. Para isso, todas terão de fazer concessões e sacrifícios maiores ou menores,
conforme a multiplicidade de seus dogmas particulares. Mas, em virtude do princípio de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderia vir do campo oficial. Ao lugar de tomar seu ponto de partida do alto, elas o tomarão de baixo, pela iniciativa individual. Desse algum tempo vem ocorrendo um movimento de descentralização, que tende a adquirir uma força irresistível. O princípio da imutabilidade que as religiões consideravam, até aqui, como uma égide conservadora, tornar-se-á um elemento destruidor, atentando para o fato de que os cultos se imobilizando ao passo que a sociedade marcha para frente, elas serão ultrapassadas e depois absolvidas na corrente das ideias de progressão. Entre as pessoas que se destacam em tudo ou em parte, dos troncos principais e do qual o número aumenta sem cessar, se alguns não querem nada, a maioria que não se acomoda com nada quer alguma coisa. Essa alguma coisa, nada, está definida em seu pensamento, mas pressentem-na, tendem ao mesmo fim por vias distintas, e será por elas que começará um movimento de concentração em direção à unidade. No estado atual de opiniões e de conhecimentos, a religião que deverá unir um dia todos os homens sob uma mesma bandeira será a que satisfará melhor a razão e as legítimas aspirações do coração do espírito. Será aquela que, de nenhuma forma, será desmentida pela ciência positiva, que, em lugar de se mobilizar, seguirá a humanidade em sua marcha progressiva, sem se deixar jamais ultrapassar, que não será nem exclusiva nem intolerante. Será emancipadora da inteligência, admitindo apenas a fé racional, aquela cujo código de moral será o mais puro, o mais racional, o mais em harmonia com as necessidades sociais, a mais apropriada, enfim, a fundar sobre a terra o reino do bem pela prática da caridade e da fraternidade universal. Entre as religiões existentes, aquelas que mais se aproximam dessas condições terão menos concessões a fazer. Se uma delas, ao preencher completamente, tornar-se-á naturalmente o eixo da unidade futura, essa unidade se fará em torno daquela que menos deixará a desejar, quanto à razão, não por uma decisão oficial, porque não se submete à consciência, a regulamentos, mas pelas adesões individuais e voluntárias. O que sustenta o antagonismo entre as religiões é a ideia que elas têm cada qual do seu Deus particular, e sua pretensão de terem um único e verdadeiro e o mais poderoso, e que está em constante luta com deuses dos outros cultos e ocupado em combater sua influência. Quando se convencerem de que só existe um único Deus no universo, e que, em definitivo, é o mesmo que eles adoram sob o nome de Jeová, Alá ou Deus, quando estiverem de acordo sobre seus atributos essenciais, compreenderão que um ser único só pode ter uma única vontade. Elas estenderão as mãos como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e terão feito um grande passo para a unidade. Alguém chorando aí? Pode pegar o lenço aí, rapaziada. Então... Deixa de ser uma predição, né? Quando a aplicação de tudo que nos foi trazido acontecer naturalmente, chegaremos nesse ponto daqui. Podemos ler mais? Acho que aqui é importante que ele está falando da unidade futura. O que é a unidade futura? É o local, o momento onde todos nós seguiremos as leis divinas e como se tenderemos, nos guiaremos, iremos nessa direção e nos reuniremos nesse local. É o momento, né, que isso vai começar a acontecer e vai acontecer no futuro cada vez mais.
Então, mas é porque quando ele fala aqui, ó, de tudo isso que ele vem trazendo, né? A questão das religiões, o desenvolvimento, né? Porque aí tinha o domínio da igreja, os dogmas, né? Aí depois a ciência veio o quê? Desconstruir isso, vem provar que aquilo que está lá não é verdadeiro, as leis da matéria. Mas, e aí aquilo que o Kardec fala, as questões do espírito ficaram no campo da religião. Sim. E aqui ele está falando sobre qual é a religião do futuro. Sim, é a religião que é uma fé raciocinada, que é uma fé baseada... Religião universal, né? Religião universal racional. Racional. Pois é, essa fé que a gente, né, ou seja, é seguir a unidade de princípios, é você seguir com razão, com lógica, e não com uma fé cega, né? Seguir por seguir. Né? Esse é o caminho, é o único caminho, pelo jeito que é o único caminho que leva aonde vai. E realmente ele não apresenta o espiritismo como sendo isso, né? Mas é algo natural no homem, que vai buscar uma fé raciocinada e vai vencer os seus dogmas, suas crenças. Ele está falando dos 3 princípios que a gente viu lá no item anterior, a pedra angular. Aqui ele está falando de Deus como com um Deus que age através de leis, né? E que de um único Deus no universo, não um Deus que as religiões separam. E aí ele vai fazer o link, acredito, aqui no próximo, com a questão da pluralidade das existências. Então, Deus, a individualidade da alma, trazendo a questão da perpetuidade das relações, a lei de progresso e o futuro. Não um futuro de acordo com as religiões, né? O céu ou o inferno, mas um futuro de acordo com o seu desenvolvimento, né? Com o seu mérito. E com a evolução natural dos povos. Né? Aqui essa parte que ele fala assim, o eixo da unidade futura. Aí depois ele fala, pelas adesões individuais e voluntárias. Então, assim, o eixo da unidade futura. Pelas adesões individuais e voluntárias. Então, eu penso que é assim, não vai ter alguém que vai proclamar essa é a religião do futuro e todo mundo vai nela. Não. Os acontecimentos que a gente vai visualizar, a gente pode falar assim, nossa, parece que agora a gente tem uma religião única, porque todos estão numa unidade só, e elas aderiram de maneira individual e voluntária. Justamente. Mas a unidade então, assim, quando fala o pensamento, assim, o espiritismo ele pode ser a religião do futuro. Não, o espiritismo não é religião e não vai ser no futuro também. Não é agora, não foi, não é e não vai ser. Mas quando ele fala assim, o eixo da unidade futura pelas adesões individuais e voluntárias. Então, através do conhecimento de cada indivíduo, né? Quanto mais ele vai conhecendo, ele vai tomando as suas decisões de maneira autônoma, né? E evolução natural. É nesse sentido. Acho que é nesse sentido. Pela unidade de pensamento, de ideias. Que aí a gente entra também naquele capítulo que ele trabalha na uranografia, no capítulo 6, acho que é a criação. Tem um item que ele vai falar, ele ainda fala para a gente assim, vocês ainda não têm capacidade de compreender a unidade de pensamento que existe nas famílias, né, do universo, porque eles se juntam por simpatias mútuas. Então, aqui, quando ele está falando da questão das novas ideias, do novo entendimento, porque os tempos chegam pelos nossos desenvolvimentos, das nossas faculdades. A inteligência, né? A vontade, a consciência de si, e aí a gente chega num período de maturidade, porque também ele fala, agora eu não lembro se é na Revista Espírita
ou em Cobra, que é que ele fala, o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Kardec fala isso. Mas vai se instituir uma nova religião, porque a salvação, aí a gente tem que saber pensar, a salvação está na religião ou a salvação está na unidade de pensamento, de compreensão, e quando você tem essa compreensão das leis de Deus, da imortalidade da alma, da vida futura, né, e do progresso ilimitado da alma, você tem um novo, né, entendimento nas ideias e traz essa fé racional, que essa é a proposta, né, pela compreensão. A gente não se relaciona mais por Deus com medo, e sim pela compreensão, e nem com o outro desta forma separatista. Se você não está na minha igreja, você não vai ser salvo. Se você não vai na minha igreja, eu não vou te ajudar, né? Porque a comunhão vai estar no pensamento, não no lugar, na instituição, na igreja. É o desenvolvimento individual do pensamento que faz com que a gente se reúna, fará, né? Já está fazendo, eu acho, que a gente se reúna e chegue nesse momento daí. Tá? Mas isso é cada um que tem vontade de se juntar ao grupo, e cada um a gente vai cada vez mais se reunindo, ficando mais próximo, e naturalmente a coisa acontece. Aí não é porque quando Kardec fala que o espiritismo pode ser o futuro das religiões, aí a gente tem que lembrar qual o significado que Kardec está dando à religião, que está lá acho que, se não me engano, na Viagem Espírita tem e tem na Revista Espírita. Então, é como se fosse um laço, né? é uma ligação. Uma instituição dogmática, com rituais. Aí Religião significa ligação, né? Conexão, ligação. Então, o sentido máximo, o sentido final da religião é isso aí. Mas aí, né, Satiro, pegando o gancho, o que Kardec, quando ele fazia as reuniões, ele estava ali conversando com vários segmentos religiosos, né, na própria sociedade. E o que ele fala? Ele fala assim, olha, o espiritismo não vem para ser religião, mas a proposta do espiritismo é aquela terceira via lá do espiritualismo racional, dar o fechamento da filosofia, da ciência e da moral, sem necessariamente desprezar cada cultura, cada povo, cada regionalismo. Eles não precisam abdicar daquilo, não precisa abrir mão da sua cultura, da sua personalidade, mudando tudo isso. É só entender os conceitos e fazer com que esses conceitos devagarzinho vá modificando a estrutura das outras religiões, se eles quiserem ter ali uma forma hierárquica só de organização, mas de conceito de relação com Deus, começa a ser uma coisa individual e interna, né? Isso é forte quando o Kardec coloca isso. E o pessoal não aceita, então quer trazer o espiritismo como uma estrutura de poder, né? Uma estrutura de hierarquia, uma estrutura de... E não é isso que Kardec estava propondo, né? É bem isso. É interessante, assim, porque sabe por quê? Sabe mais sobre isso? Sabe por quê? É igual, tá lá na Revista Espírita, lá que eu estava lendo aqui, da parte que ele vai falar mesmo o pessoal lá do Egito, os iniciados sabiam a profundidade filosófica que já era semente da proposta espírita, mas como uma maneira de controle daquele povo embrutecido, utilizava de mitologia, só que os faraós, os religiosos, aqueles que eram iniciados, eles sabiam. Então, o que eu entendo que Kardec está falando? Falou, olha, qual que era a base? Era transformar. Então, se eu sou lá do Islã, por exemplo, né, ou de outro lugar,
eu vou pegar os conceitos espíritas e eu posso, dentro da minha cultura, sem negar nada, porque senão, se eu falo assim, olha, fora do espiritismo não tem salvação, significa o seguinte, eu tenho que adentrar no espiritismo como um passe e, a partir disso, eu negar todo o meu passado. E isso é complicado. Então, se nós vamos dentro da nossa cultura, né? Então, o regionalismo, a expressão do nordestino, não precisa ser alterada para usar, não é a forma, não é o jeito de se expressar que manda, é o jeito interno. Eu acho que isso é muito bonito. Arthur, Porque dentro da diversidade, Kardec vai buscar a unidade de princípio, né? Eu vejo por aí, não sei se eu tô certo também. Ô, Arthur, assim, ó, se a ciência, né, se o espiritismo ele teve ali como princípio também as ciências filosóficas, né, espiritualizacional. Aí a gente vê, por exemplo, as pessoas que estudavam lá na época medieval e que pegou e falou que não era a Terra, que era o Sol que girava em torno da Terra, e não ao contrário. O pessoal lá da Igreja Católica lá medieval. Aí a gente chega na de hoje, eles já entendem, eles aceitam, eles sabem. Né? Todo católico cristão sabe que é o contrário, que é a Terra que gira em torno do Sol. E aceita e pronto, não tem briga, não tem discussão. Né? Agora, eu acho que é nesse sentido. Por isso que é laço, né? Kardec, eu penso que nas palavras de Kardec está bem claro nesse sentido de laço. E realmente, se for ciência, qualquer religião pode estudar a doutrina dos espíritos. Ele pode levar lá para o seu templo, se ele quiser estudar. Se ele não quiser estudar na casa espírita, no centro espírita, ele pode levar lá e estudar, pode estudar no celular. E as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Aquele segmento religioso, Kardec, ele conversava lá com o pessoal de outros segmentos, iam na reunião. O que ele esperava? Olha, a gente lança semente, eles levam lá, vão modificando, vão entendendo, depois eles mesmos vão reformando, eles vão largando os conceitos equivocados e eles vão se ajustando. Até um dia... Bom, aí não precisa mais nem reencarnar na Terra, né? Mas eu acho que eu vejo que é por aí. E aí não fica aquela coisa externa. Olha, todo mundo... É mais ou menos o que acontece às vezes no centro espírita, né? Ó, se você não for lá, não tomar água fluidificada, não escrever o nome do caderno, se o espírito protetor não estiver perto, a 1 metro de você, as coisas não acontecem. Então é uma coisa meio... ainda é uma moral externa, né? A gente quer mudar a nossa vida por atos, influências externas. Né? Ó, se eu espargir uma água fluidificada, vai curar a minha ferida. Se eu fizer tal coisa, vai... Então, não é bem assim, né? Satiro foi embora. Fala aí, Conte. Falou nada. O que você falou que expulsou o Satiro Ô, da Conde, conversa? porque assim, eu li lá o Leon Denis, né? E aí ele fala lá das mudanças de todos os concílios que teve lá, desde 300 e... Eu não lembro os números agora, eu sei que era o ano 300 lá. E todas as mudanças que eles fizeram. Nossa, agora eu perdi o sentido do que eu ia te falar, mas... Dos evangelhos, você está falando. E assim, o entendimento que se tem, né? Então fica restrito, fica um grupo. Agora, o espiritismo enquanto ciência, ele é aberto para todos. E como que você vai modificar a ciência? Por exemplo, até tem um grupo tal que quer falar que a Terra é plana, né? Mas as pessoas que estão atualizadas nas descobertas da física, da astronomia, sabe que não é, né? Isso daí é um entendimento que aquelas pessoas têm, uma necessidade que elas têm lá. Já foi estudado até por psicólogos, né? Isso aí, de necessidade de ter um grupo que pense igual. Aqui nós temos de ver o seguinte,
Vamos pegar agora. Restabelece-se todos os textos como os espíritos da codificação, né, inspiraram Kardec, como eles desejavam. A gente está restabelecendo. Apesar de restabelecer, ainda vai depender de quem? Bem isso. Né? Vai depender de quem? Vai depender da gente. Vai depender de cada De um nós. ler. Porque a De gente cada vai um. ler, nós todos vamos ter opiniões distintas sobre determinadas partes. O que não quer dizer que isso seja de todo ruim. Porque também se fosse todo mundo vendo a mesma coisa, teria um problema, porque tudo que é unânime é burro. Você tem que enxergar de várias formas, até porque nós somos diferentes, então cada um vai enxergar um detalhe que passa despercebido pelo outro. Isso é do espírito humano. Isso é da formação de cada um. E quando eu digo a formação, estou falando da formação dessa encarnação, falo a formação da nossa trajetória enquanto espírito imortal. Então, cada um vai ver uma coisa, um aspecto. Então, restabelecer os textos é só o primeiro passo. Qual que é o problema da gente? Né? É que nem vamos pegar aí, o Sacílio já voltou, mas ele vai ouvir do mesmo jeito. O Sacílio a gente estava no capítulo 16. Olha, é isso? Não, nós estávamos no 17, o Sacílio já está pulando para o 18. Evolução. Qual que é o mal? Qual que é o erro aí? O problema é a gente tem pressa. A gente quer que as coisas se estabeleçam logo. E não será assim. No próprio prefácio do Céu e Inferno, se você reparar, ele escreve um detalhe lá que ninguém tinha percebido, mas ele fala assim, que esse livro mais preparado para o futuro do que para o presente. O que ele quis dizer com isso? Os espíritos já estavam dizendo, olha, a pessoa não vai aceitar isso aqui. Isso era certeza, não aceitaram. Tentaram, de todas as formas, abafar. Até o ponto de pegar, falsear e dizer que foi os espíritos da codificação que escreveram aquilo. Chegaram até isso. E continua esse problema. As pessoas não aceitam. Então, a gente está estudando aqui, quiçá para a gente, quando voltar reencarnado, já pegar um grande contingente já aceitando isso como uma verdade. Não estou falando todos, estou falando um grande contingente. Sim. Que sempre vai haver oposição. Aí o pessoal, mas o planeta vai ser de regeneração. Tem data? Tem data para isso? Se a gente ler os textos lá da codificação, está dizendo que a regeneração já era naquela época. O que dá a entender que é desde o século XVIII que começou a regeneração. É um processo lento, que depende do quê? Do livre-arbítrio Individual. de cada um. E aí, né, Conte, o que você falou é interessante, porque a discussão com Jesus, com o doutor da lei, né? O preconceito dele, ele sabia de cor e salteado o que tinha que fazer, né? Olha, amar Deus sobre amar Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo. Estava no Antigo Testamento. E aí, quando ele vai perguntar quem é meu próximo, aí que Jesus... Porque o que nós temos que entender, e eu tento me policiar nisso, é que eu vejo a vida com os meus preconceitos. Né? Então, mesmo que se estabeleça toda a literatura em fontes primárias, que já é fantástico, qual interpretação eu vou dar e qual aplicabilidade eu vou trazer dentro dos meus paradigmas, né? Dentro do meu excesso de orgulho, de egoísmo, de ganância, de vaidade. Mas você só vê os aspectos negativos, você tem que ver os positivos teu também. Não, eu sei, não, Sim, eu estou colocando que coisas. é por isso que é devagar, né? Porque nós ainda temos muita coisa na escolha do bem e do mal, né? É um negócio, você vai falar assim, ó, o nosso modo de operar, né? Se eu quero matar o concorrente,
eu quero um bem para mim. Aí a visão, várias pessoas me falam esse negócio, né? Olha, você não pode ajudar aquele que é teu concorrente, sabe? É uma visão, no fim, o que o cara quer? Ele quer o bem só para ele, mas ele não quer que o outro também desponte. Então, em essência, ele pratica o mal. Então, isso é... Por Ele isso não que eu quer falo, dividir o mercado. isso é devagar. Isso é devagar. Não, eu só estou colaborando, que é devagar, é paulatino, né? E esse tempo são chegados, esse mundo de regeneração é interno, porque muitos já estão se regenerando. Nós aqui estamos tentando construir qualidades, né? Adquirir hábitos virtuosos que nós vamos modificando. E isso não é de uma hora para outra. Então, e tem vários patamares. Então, é isso. Acho que a base ela é fundamental. E temos que entender o outro também, que às vezes ele está ali, ele está buscando um bem só para si. E um bem para si é a ausência do mal, porque ele não põe o outro ele não pertence ao seu grupo. Então, o próximo é só eu. Então, eu ajo de má fé, dificulto a vida do outro, né? Não proporciono bem para ele, porque aí ele pode me engolir, alguma coisa assim. Eu estou trazendo uma coisa corriqueira do dia a dia, é muito presente, né? Eu tinha um amigo aqui, a gente tinha uma sociedade, ainda sou sócio dele, ele falou assim, não, você não pode ensinar o outro a fazer isso, porque ele não compra vidro dele, porque ele está fazendo apartamento, você também faz, sabe umas visões assim, isso não tem nada a ver, né? Mas é o modus operandi, né? Então, é devagar. Muito devagar. Mas nota, ainda que as pessoas não percebam, porque a gente está no redemoinho, a gente não está tendo a visão de quem está fora, de quem está no alto vendo. Então, bem ou mal, nós estamos caminhando. Concordo. Esse redemoinho, querendo ou não, ele está sendo empurrado para frente. E mesmo aquele espírito retrógrado que não aceita, ele é pego no torvelinho e levado pelo progresso, sem ele perceber. Quando ele se dá conta, o cenário mudou. E ele continua no cenário. O cenário mudou, mas qual que é o problema? Ele não mudou. Mas o cenário mudou. Até uma hora que cai a ficha na cabeça dele, ele pensa, poxa, mudou. Mudou. Que a gente vê certos discursos que tem por aí em todas as esferas, né? Que a gente vê, o cara não quer aceitar, o cara tem que ser a lei da selva, quem pode mais chora menos. São pessoas que estão presas, porque momentaneamente elas estão numa posição de destaque e elas não estão se imaginando se elas não tivessem. E aí, se ela não tivesse? Se ela estaria a dizer isso? Quem pode mais chora menos? Certamente não. Então, a carne ilude. Hein? A gente encarna, a gente se ilude. Por isso que muitas vezes a pessoa tinha um colega lá na adolescência, de repente você encontra o cara 20 anos depois. Você não reconhece ele. Não por causa da fisionomia, você não reconhece ele pelo jeito que ele está lidando com tudo. Ou para melhor ou para pior. Porque ele se mostra como ele é. Então, ele pode ter melhorado muito, como ele pode ter coisas que você não viu na época. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de mostrar quem ele era. É diferente. E nós estamos acertando numa coisa aqui, que os outros grupos não fazem. Aqui não tem ninguém que é o douto. Ninguém que é o sábio. O único sábio que nós temos é o livro aqui. É o texto do livro. E é esse texto do livro que todo mundo está lendo. Todo mundo está lendo o livro. Ninguém está interpretando uma apostila tirada do livro, como ocorre aí. Vai num determinado local, tem um curso lá. O que é? Tem uma apostila. A apostila já é o quê? O recorte pessoal de alguém. Não pode ser assim. Então, vamos na fonte original. Vamos estudar. E é assim que a gente vai funcionar, né?
E quando ele fala de religião aqui, como alguém já falou aí, não é religião como a gente imagina. Não é religião como a gente imagina. Até tem um texto novo aí que não está no acervo do CEDOR, mas colocaram, o pessoal ficou tudo. Ah, porque está falando de religião. Gente, religião para o Kardec tinha um caráter todo especial. Uhum. Não era esse sentido de hierárquico que existe. Era no sentido primeiro da palavra, ligação com a divindade. E Não, não só. é nem hierárquico, nem de liderança, né? Que é o outro problema aqui, essa visão de que alguém vai liderar você e vai te conduzir pelo mar que se abre. É legal, né, Conte? Porque agora você falou aí, eu fiquei pensando numa imagem, né? O que nós vamos seguir é a nossa religação com a natureza, e a natureza nossa de âmbito espiritual, para buscar a felicidade, que está nas qualidades da alma, né? Então, assim, religar, realmente, nós desligamos-nos da nossa essência primeira, né? Nós estamos mais animalizados, buscando prazer, excessos, gozos, né? Alegria, tristeza, e esquecendo da essência que é de outra natureza. Né? Sabe uma Então, coisa religar, boa? essa religião que você está falando, Kardec tinha noção, é a religação com o Criador, mas com a nossa conduta das leis naturais. Né? Isso é religião para ele. Sim, mas vamos pegar um exemplo, a gente está falando dentro do nosso mundo ocidental, né? Mas vamos pegar um exemplo contemporâneo. Certo, vamos pegar o Gandhi. O Gandhi é um espírito evoluído? Não. O que vocês acham? Não é um espírito evoluído. Mais do que a gente, vamos dizer. Hein? Mais do que a gente, não estou Em falando. algumas áreas ele é, em algumas áreas ele é mais que a gente. Mas é um espírito que tem um progresso. Sim, tem um progresso. Né? É um progresso. Quando ele leu o Sermão do Monte, ele pegou e disse que era um patrimônio da humanidade. E ele não era cristão. Se a gente pegar memórias do Gandhi e ler, memórias que foi escritas uns 20 anos antes dele morrer, por ele mesmo. Você nunca vai ver um cara falando tão mal dele como o Gandhi faz no Memórias dele. Você pega Memórias do Gandhi escrita por ele mesmo, ele só aponta as limitações dele, os tropeços dele. É impressionante que ele faz até meia-culpa. Mas o que isso significa? Se a gente for analisar. É um espírito que interpretou as coisas, porque ele está interpretando, enquanto que nem você disse agora, aí, o Gozo. Ele está na carne, então ele está vendo do ponto de vista da carne. De repente ele percebeu que existia alguma coisa a mais. Porque ele estava tentando se adequar à sociedade. Depois ele percebeu que não, ele era uma individualidade, ele nunca iria se perder no todo. Aí ele se transforma no Gandhi que a gente conhece e que passou, né? Conhece, eu digo assim, entre aspas, né? Ninguém conhece ele porque a gente não sabe todo o potencial dele, nem a completude desse ser. Mas aquilo que foi passando, influenciou os outros, veio depois. No começo ele imaginou que o inglês é mais forte que a gente porque ele come carne. Ele começou a ver no aspecto externo. O britânico é melhor que a gente porque ele veste uma roupa mais bacana. E ele tentou o quê? Se fantasiar de britânico. O problema era esse? Não. O problema era o britânico se fantasiar de Gandhi? Não. Qual que é o problema? O problema é a pessoa se sentir bem com ela mesma. Ela não tentar se perder no todo. Ela perceber que ela é uma individualidade e colabora com o todo. É uma coisa totalmente diferente. Foi exatamente o que ele surgiu na vida dele, mas você vê nas memórias dele como ele foi chegando a essa conclusão. Foi uma coisa paulatina. Né? E você nota que, bem ou mal, ele deixou seu recado. E, bem ou mal, ele pagou o preço pela sua individualidade. Qual que foi o preço? O que a humanidade sempre faz. Qual que foi o preço que pagou o Sócrates? Qual que foi o preço que pagou Jesus? Foi o mesmo preço que pagou ele. As pessoas não aceitam. As pessoas querem permanecer naquela estagnação, ainda mais na Índia, né? Com o negócio de castas lá. Ele mexeu quem? Quem que eliminou ele? Foi o inglês? Foi o muçulmano? Não, foi o próprio indiano.
que não aceitou. E o que vem disso? Eu sou superior aos outros. Eu sou superior ao muçulmano, eu sou superior ao pária, eu sou superior aos britânicos. Elimine-se o Gandhi. Resolveu alguma coisa? Não. O problema continua o mesmo. Somos nós, né? A questão tá em nós individualmente, e seja para o bem, seja para o mal, né? Os nossos dogmas e crenças fazem com que a gente acredite, né, em vários momentos que a gente vive, que o que nos define, o que nos leva adiante, ainda são coisas externas a nós. E isso não é verdade, entendeu? Isso aí demonstra o apego que a gente tem ainda, né, ao materialismo. Eu citei o Gandhi simplesmente pelo fato dele ser de uma cultura distinta da nossa. Sim. Mas o problema é o mesmo. O problema é exatamente o mesmo. Não, em todo lugar você vai achar, em todos os homens, ainda hoje, né? Quer dizer, a gente está saindo disso, mas o ponto de partida é esse. A gente acha que seja para o mal, vai vir de fora, entendeu? Então, eu me coloco fazendo o bem para fora e não fazendo o bem para mim. Ou seja, por quê? Porque eu espero que alguém faça o bem para mim. Se eu estou fazendo para fora para alguém, alguém tem que fazer para mim. Como se isso fosse a saída. E, na verdade, não é. O bem está dentro de você, assim como o mal, da mesma maneira. E você mais faz o mal do que o bem quando você, às vezes, se volta unicamente para o que o mundo acha que é bom, para o que os outros acham que é bom, e não para aquilo que você realmente acredita que é bom. Entendeu? Até porque, se você errar, você não se reconhece errando. O mundo errou. O mundo está errado. Se o mundo está errado, o que eu posso fazer se o mundo está errado? Quer dizer, se você cuidasse de você mesmo primeiro e somente de você, o mundo melhora quando nós melhoramos, né? E aí você teria mais foco em se melhorar do que ficar olhando para fora e vendo o erro lá fora, o problema lá fora, o tempo todo. Quer dizer, porque esse pensamento, né, na minha opinião, não leva a gente a olhar para o que a gente precisa olhar, né? Afasta a gente disso e faz com que a gente caia nesse redemoinho aí que o Conde citou muito bem, entendeu? Cada um, em diferentes momentos a gente está em diferentes alturas do redemoinho aí, mas que seja, a gente olha de dentro do redemoinho, a gente está olhando ali de dentro e está vendo um lá embaixo que está pior, e está vendo um em cima que está melhor, como se reconhecer isso e seguir essas pessoas e seguir esses fatos fosse o que eu precisasse fazer. Não é, é natural. Quer dizer, se você faz o bem, né, e eu volto a Gandhi, né? Eu estudei muito Gandhi naquela época do filme, lembra da nossa juventude? A gente saiu o filme, as obras de Gandhi foram muito valorizadas em 1980 e poucos. Eu estou pensando que você fala daquele filme mais antigo, né? Você fala sua juventude. Que a gente estudou, que era aquele filme de 69. Não, inclusive era cinema mudo na minha época, entendeu? Não tinha palavras. Eu precisava... E o Gandhi era tudo mímica, né? Isso você queria ouvir, então tá bom. O ator que fazia o filme, ele passava as mensagens do Gandhi por mímica, né? Tudo por mímica, justamente. Tinha que ter compreensão. Então, assim, eu acho que a gente se apega muito ao que está acontecendo lá fora, como se a gente resolvesse o que está lá fora e ia resolver a gente. Eu acho que ajuda, mas não é o melhor caminho e nem o caminho. Acho que o caminho é você olhar primeiro para você para depois olhar para fora. Porque você tem, mesmo em Rousseau ali, Pestalozzi, você tem o aprendimento por presença, por imitação, por isso, mas você só completa, você só sanciona esse conhecimento quando você compreende e faz. E o Espiritismo é essa fase. Olha, agora nós precisamos compreender e fazer. Por isso que a caridade tem que ser desinteressada, né? E a gente fala assim, vai desinteressado, mas caridade é desinteressado, parece um pleonasmo. Não. Porque você pode fazer com interesse em alguma coisa, né? Eu vou fazer aqui porque eu quero um lugar no céu. Na verdade, isso é uma troca. Conde, eu busquei aqui na Amazon Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade, deve ser esse, né? Do Gandhi. É esse. Eu vi, era memória. Depois eu ponho no grupo aí. É esse mesmo.
Perfeito. Né? O Satiro, o Gandhi ele estudou advocacia, não foi nos Estados Unidos? Foi isso? Não, na Não. Inglaterra. Em Na Oxford. Inglaterra, isso. Eu assisti esse filme mais novo que tem dele, né? Mais recente? Não, quem é O que filme fez? mais novo que tem dele, que ele Eu não lembro, eu acho que naquela época foi o Ben Kingsley. é um filme mais recente que tem dele. Foi o que eu Ben assisti. Kingsley que fez em 1980. Tem um filme Gandhi, o nome é Gandhi, e é de 1900, anos 80. Anos 80. Tem um carrossel que É não está porque falando. quando eu É assisti o filme, 1982. É. 82. tem 2 filmes, então? Tem um anterior. Tem o E esse mais anterior, novo que é da mas nossa é o época. assassinato do Grande. É o anterior da época do Satiro e do Conde. Com o Ben Kingsley. Minha época com certeza. Eu estava na universidade ali, começando a universidade. Li na época, comi tudo que tinha sobre Gandhi. Gostei do filme, não só do filme, já estava estudando filosofia na época, e gostei bastante do pensamento de Gandhi. Através desse último filme mais recente que eu assisti dele, e agora o que eu estou conhecendo com a filosofia espiritualista, né? Espiritualismo racional, sabendo da moral autônoma, tal. Eu penso que o Gandhi, ele, através do estudo, ele percebeu que o que estava acontecendo lá na Índia era injusto. E ele, sendo o advogado, conheceu as leis e tal, e o povo dele, ele vendo, quando ele voltou, ele vendo o povo dele daquele jeito, ele usou o conhecimento dele para benefício de todos, e não só dele. Ele foi chegando a essa conclusão, porque ele se formando, ele ia usar o conhecimento em benefício próprio. Mas depois ele percebeu que ele poderia usar em benefício de todos. Aí ele foi fazendo uma auto-reflexão e acho que foi evoluindo nisso. Mas o que eu acho que é mais atraente em Gandhi, que me marcou, né? Que até hoje eu lembro, quando você fala de Gandhi, eu penso nisso, é a não violência. Quando você estuda a não violência, Sim. você percebe o seguinte: o que é a não violência? É você ensinar os outros a não serem violentos? Não. É você não ser violento. Apesar do... Ou seja, o que acontece em volta de você não interessa. Você vai seguir no caminho que você escolheu, que você sabe que é certo. E esse caminho modifica o mundo. Né? Quer dizer, como é que aqueles ingleses que matavam multidões no início, né? No início eles matavam multidões. Depois de um certo momento, eles pararam de atirar em pessoas que não levantavam a mão, que morriam com as mãos abaixadas, olhando para eles. Entendeu? Quer dizer, o que eles fizeram? A ação deles foi mostrar de que realmente a gente acredita naquilo que a gente está falando e a gente pratica aquilo, apesar da gente a gente morre por isso. Entendeu? Ou seja, essa ação gera uma reação. As pessoas acham que não, para que alguma reação aconteça. E assim, ó, aquelas pessoas que morreram ali sem violência, elas acreditam, elas têm a convicção que elas estão na posição correta. Elas estão fazendo a coisa certa e que não é só para elas, é para o povo lá indiano. Não, eu acho que para todos. Eu acho que essa, eu não sei, eu nunca vi. Essa ideia revolucionária. Eu nunca vi essa ideia revolucionária no depois. Eu vi no homem, ou seja... A ideia e a atitude, né, que ele teve. Pois é, mas é que é o problema. A ideia sem atitude é vazia. Sim. Ela não cola, ela não fica, entendeu? Se você pegar uma ideia que não é boa e botar em prática, todo mundo vai perceber que ela não cola. Agora, você pega uma ideia que tem um sentido, que é boa, as pessoas, mais do que achar que você está indo do bem, elas te seguem, elas vão atrás de você, elas vão no seu caminho, entendeu? Ou seja, mesmo você sendo completamente, aparentemente, né, inativo em relação a uma situação altamente dramática, né? Você imagina, alguém parte para cima de você com um bastão de beisebol para te matar. O que você vai fazer? Ele nem correr, ele corria. Porque ele não acredita na violência. Ele não acredita que aquilo vai dar em algum lugar, seja na que fazem comigo, seja na que eu retorno para a pessoa. Isso daí é que faz você pensar, entendeu? Ou seja, aí você fala, isso não é ação. Como não é ação? Ele modificou o tempo dele completamente. Ele fez com essa não violência, ele fez com que o governo britânico quisesse conversar com ele. Primeiro, ele fez com que os soldados parassem de atirar.
Ah, mas como é que ele fez para parar de atirar? Ele atirou de volta? Não. Ele continuou imóvel, continuou daquele mesmo jeito. Aí você, sabe, você começa a ver, meu Deus, quer dizer, o poder de uma ideia, né, que, obviamente, a não violência tem muita coisa por trás disso, mas o poder de uma ideia aplicada, colocada em prática, vamos todos lá, sem violência, vão indo na frente que eu fico aqui atrás. Bela ideia minha, né? Quer dizer, vamos todos lá e eu fico aqui. Eu não aplico a minha ideia. Agora, no momento que as pessoas que se convenceram disso eram as que iam para frente, né? É isso que é uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Falei, poxa, eles modificaram uma realidade completamente sem reagir, baseado nos melhores princípios que o homem tem. Numa época onde, e num lugar, né? E num lugar de absoluta opressão, né? Você está falando de um lugar de absoluta opressão. Que se até hoje a Índia é assim, tem um pouco disso, naquela época era o máximo, né? Tanto na sociedade indiana quanto na sociedade que os ingleses criaram, né? Que eles mandavam lá. Então, o que me chama a atenção acho que esse período do Gandhi foi tipo uma catarse moral que ele teve, porque ele deve ter percebido que Jesus foi o único indivíduo que, através da não violência, né, colocou suas ideias, colocou seus princípios, e que se espalhou para o mundo inteiro. Acabou que a ideia e os princípios se espalhou para o mundo inteiro. Tudo bem que deturpado, então a gente sabe, né, um pouco, não totalmente na essência. Mas ele percebeu, penso eu, né, que ele poderia fazer isso também. Então, através da sua autorreflexão, né, ele destacou lá o Sermão da Montanha, né, bem-aventurados os simples e tal, os que podem sofrer porque fala a minha palavra, né? Eu não lembro de cor assim o sermão, mas eu acho que isso eu acho maravilhoso da pessoa ela perceber que ela pode fazer, como Jesus fala, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Eu acho maravilhoso essas pessoas que têm essa disposição, né? Tem um outro filósofo. Compreende, que tem a convicção. Não é tipo assim, eu vou fazer isso porque vai ficar o meu legado, a humanidade vai me reconhecer. Não é isso. Ele fez isso por uma alta reflexão ali dele. Não, eu acho que a gente faz as coisas, deve fazer as coisas primeiro por nós mesmos, entendeu? Aí tem um outro filósofo que fez um filme que eu gosto muito, chama Kevin Costner. Ele fez aquele filme Campo dos Sonhos, onde ele lutou por uma ideia dele, que ele acreditava, foi até o final, entendeu? E no final ele encontrou o que ele queria. Se os outros encontraram ou não, o problema é dos outros. Cada um encontra naquele campo o que ele bem entende, né? Quer dizer, eu achei aquele filme lindo, no sentido assim de que o cara lutou, por mais que todo mundo chamasse ele de louco, né? Nas circunstâncias, ele lutou pelo que ele acreditava. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece no nosso dia a dia. A gente luta muitas vezes pelo que os outros acreditam e não pelo que a gente acredita naquele momento, está sabendo acreditar. Porque, às vezes, não é que o outro está certo ou está errado, é que o meu caminho não é aquele, eu tô em outro lugar. Eu ainda estou pensando em outra coisa, evoluindo em outro ponto, mexendo comigo mesmo, me melhorando em outro lugar. E eu me abraço com isso e vou fazer. Mas aquilo surte efeito bom nas pessoas. Ótimo. Quando faz bem para mim, eu sirvo no mínimo de exemplo para os outros. Eu vou seguir por aquele caminho, por mais que ninguém queira. Acho que esse é um pensamento que sabe, cada vez mais eu reconheço que vale a pena você investir nele, investir nas coisas que você acredita. E quando elas dão certo, eu acho que já é uma indicação de que é um caminho que tem alguma coisa boa ali que a gente pode tirar ou está tirando. E se a gente está tirando individualmente, pronto, está resolvido. É daí que eu digo que olhar para si mesmo e fazer as coisas por você, dentro do bem, não é ser egoísta. As pessoas acham que não, só está olhando para você. Não, eu estou fazendo as coisas e não estou empatando com ninguém. Não estou tendo que ir contra ninguém
ou manipular alguém. Eu vou fazer porque eu tenho a capacidade de fazer, até onde eu tenho a capacidade de fazer. Quando eu não tiver mais a capacidade de fazer ali, eu vou continuar indo em frente. Assim que eu conseguir abrir a porta que me barrou, entendeu? Eu vou tentar abrir ela de alguma maneira e vou em frente. Eu vou fazendo as coisas. Que leva a essa ideia inicial de que somos nós, né? Nós individualmente, primeiro, que vamos formar uma coletividade de indivíduos que juntos vamos estar modificando tudo que está acontecendo ao nosso redor. E não alguém que vem, algum fato que acontece, algo que nos mudará de fora. Não existe isso. Ou você se muda, ou ninguém te muda. E você sempre vai se mudar. A esperança está aí, né? Nós sempre nos mudamos, nos modificamos. Todos nós nos modificamos sempre. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns num ponto, outros em outros pontos, né? E aí a gente vai seguindo. Eu acho que esse também é um bom filme para ver, né? O Campo dos Sonhos. E os outros calados aí? Vamos tomar a sabatina de alguém aí que não falou? O seu Mário está muito quieto, a Juliana também está ali com a cara de... Vou continuar de parte. Tem um livro que eu estava lendo, eu não li ele inteiro, acho que eu li metade, que é do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Esse cara virou especialista de conflito, se você pegar o histórico dele, ele vai em zonas de conflito tensas, né? E consegue, no diálogo, no posicionamento dele, reverter. Porque o resumo de tudo isso que nós estamos lendo, né? Minhas palavras nunca passarão, pedra angular, é a pôr na prática, né? Com conhecimento, né? Passar na prova, né? Nós estamos no mundo de prova, então a nossa prova, a minha, é tentar passar disso de uma maneira digna e que a gente possa impor o bem, né, para mim e para os outros, mas também de uma forma... Porque não adianta, se for por guerra, se for muita violência, não vai resolver. Você vai gerar mais ódio, mais desarmonia, né? E esses exemplos do Gandhi aí, ou do Marshall, os exemplos dele no livro são fantásticos. Né? Nós tentarmos pôr em prática isso, porque você derruba o adversário a partir do momento que ele começa a ser um adversário numa briga, né? Mas com educação, por exemplo. Às vezes vale muito mais a pena você dar um soco na cabeça dele. Então, é um negócio que a gente tem que ir treinando, né? É uma boa leitura esse livro. Quem quiser, eu acho que eu tenho ele e posso converter para PDF. Eu não li ainda, não. Qual que você tem, Satiro? Esse do Marshall, que o Arthur falou. Ah, tá. Sobre... Agora, sim, tem uma outra personalidade também que fez opção pela não violência, né? É o Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Quem sabe quem é? Não, eu não ouvi, picotou. Quem é? Luiz? Luiz Gonzaga Pinto da Gama. O Gonzagão? Não. Ele era um abolicionista do século XVIII. Do século XIX, aliás, né? É de 1830 a 1882. Depois eu coloco lá no grupo. São gêmeos. Ele combateu a injustiça, né, com as suas através da lei da justiça, né? Ele advogava. Então ele preferiu essa não violência, enquanto outras pessoas acabava que ia pela violência, né? Ele optou pela não violência. Fizeram um filme com alguns bem tímidos trechos da vida dele. Fizeram um filme. Depois eu coloco, tá no Netflix. Depois eu coloco no grupo. É isso aí. Então, o outro filme que eu lembrei, o primeiro que eu vi do Gandhi, é um filme chamado 9 Horas até a Eternidade. Eu vou assistir hoje. Esse é recente. Espera aí que eu vou anotar. 63. É um filme que mostra... É do ano de 63? 63. 9 Horas até a Eternidade.
É um filme que mostra do ponto de vista do cara que vai assassinar o Gandhi. É interessante você ver, né, como é que as pessoas veem o mesmo discurso. O cara que matou o Gandhi era responsável por tudo de ruim que tinha acontecido. É um filme, na época ainda não tinha o Gandhi do britânico lá, né, que é de 82. Eu vi esse filme em 80, 79, depois que eu vi o outro. Mas é um filme razoável, é um filme interessante que mostra de um outro ponto de vista, né? Ele vai O apresentar o ponto de vista policial dele e eu vou sabe- vou concluir o meu. Não, o filme de 82 é muito superior, mas é interessante ver tudo, né? Como é que, como é que chega uma mesma mensagem chega para várias pessoas. Nesse aspecto é interessante. O nome do filme é 9 Horas na Eternidade? 9 horas até a eternidade. É, esse mesmo. Eu não cheguei a ver esse filme, não. Vale a pena, então. Esse é mais Na recente. época- Não é mais recente. É antigo esse filme. Nossa, se for de 63, é antigo, poxa. Nem Se tinha não me engano, é nascido. 63 ou 73, é antigo. Foi antes de Jornada nas É isso Estrelas, mesmo, ó. Star Trek. É 63 mesmo. Estou É puxando aqui, ó. Ô, Conde, coloca o nome aí no chat, que Vou pôr a minha agora. internet está cortando um pouquinho. Eu não lembrava fui pesquisar que eu não lembrava, eu tinha visto, eu não lembrava qual era o título. Tá procurando aqui, agora que eu achei. Eu já devo ter visto outra coisa desse jeito. Eu achei o negócio aqui, Satiro, estava na Revista Espírita de 67. Tem uma dissertação espírita, comunicação coletiva, né? Que é do Dia dos Finados. E aí vão ter duas comunicações, né? E vai assinando um monte de gente. 9 O horas. Mesmer assina, Napoleão assina, tem São Luís assina. Napoleão vai falar o seguinte: a guerra é um duelo que só cessará quando os combatentes tiverem forças iguais, né? Você vê, esse antagonismo também da força que nós estamos conversando aqui, né, da comunicação não violenta, do Gandhi, quer dizer, não precisa ser a mesma ação, mas forças, né, que se anulam e você consegue barrar com outra conduta sem ser de uma maneira que possa levar ao extermínio do ser humano, né? E São Luís vai falar assim: as revoluções são abusos que destroem outros abusos, né? São várias frases, e aí várias pessoas citando. O Mesmer ele vai falar porque o magnetismo progride e, progredindo, esmaga a medicina atual para a substituir proximamente. Então, é bem interessante, cada frase dá uma reflexão aí. Até isso, né? A forma como nós pensamos, né? A gente tem que mudar a forma como a gente pensa em tudo. Aí, na medida que a gente consegue fazer isso, as coisas mudam ao nosso redor. O mundo... porque como a felicidade e a infelicidade é de outra natureza, né? Esse ponto se nós fizermos ação para ter um objetivo, um bem, né? Mas se ele for gerar infelicidade para nós, em verdade, nós somos insensatos, né? Então, isso é um novo paradigma, é um novo desafio para que a gente possa realmente compreender, e aí, a partir disso, como eu interajo e como eu ajo no planeta, sabendo já disso. As coisas mudam, né? Por isso que sermos uma alma, ter um criador, muda todo o referencial. E no céu e inferno, o que Kardec está propondo, né, a espiritualidade está trazendo, é ressignificar quase que todos os nossos conceitos, para que a gente possa, a partir deles, transformar nós mesmos nas ações que nós promovemos no planeta. Isso. E aí,
promovendo, de certa maneira, a harmonia, a paz, a igualdade, a liberdade, mas de uma visão diferente. Não aquela visão materialista. Né? E aí, Roberto, vai colaborar, não? Mostra seu rostinho bonito aí, fala alguma coisa inteligente. Bora, Roberto. Tio Ney. Valdenice está calada hoje, hein? Ela está muito calada hoje, a Valdenice. Marlúcia, Sandra. Cadê o pessoal? Acho que dormiram, viu? Vocês falam demais, eles dormem. Eles dormem quando vocês falam demais. Estão todos dormindo. Esse negócio de filosofia dá sono. Né? Dá sono esse negócio de filosofia. Vamos ao filósofo português agora, nosso querido Mário, que vai filosofar de lá alguma coisa. Mário, para de coçar o olho. Saraiva, né? É a Saraiva lá. Saraiva. Tem uma biblioteca inteira por trás. O cara é poderoso, rapaz, ele está achando aqui. Aquele é só o armário, o Arthur. Faltam os outros 7 que estão do outro lado. Ah, sim, então tá bom. Não, eu estava a lembrar-me de um livro não me lembro o autor daqui a pouco, que às vezes nós valorizamos imenso determinado conjunto de ideias que achamos que representam uma evolução social, esquecendo-nos de todos os danos que estas revoluções causadas pelo homem vão deixando atrás, não é? Estou a pensar, nomeadamente, na questão da guerra nos Estados Unidos por causa da escravatura, não é? Aquela guerra norte-sul, que acabou, uma coisa boa, acabou com a escravatura nos Estados Unidos. Essa é uma vantagem grande, mas deixou um rastro de miséria e de destruição que nunca ninguém se preocupou em amenizar e em cuidar daqueles que sobreviveram à guerra, não é? E aquela personagem que é retratada no livro, que é um nascido escravo, tornado órfão e que escolheu o nome George Washington. Ele próprio escolheu os seus nomes. Não sei se o Conde já se lembrou do autor, mas tornou-se um investigador universitário, aprendeu a ler pelo seu próprio esforço, trabalhou para aprender, tornou-se professor universitário em escolas ligadas a ex-escravos, no sentido de aproveitarem aquilo que a terra podia dar para os auxiliares. E então, um aspecto extremamente positivo que nós tiramos disso é que ele vai buscar uma cultura, portanto, um produto para ser cultivado, que ninguém dava nada por isso, que é o amendoim. E o amendoim, com os estudos dele, veio a revelar ter uma utilidade que, no caso dele deu-lhe mais de 2 centenas de patentes. Ele investigava, a universidade ficava com as patentes e divulgavam as utilizações que o amendoim podia ter.
faziam questão até de chamar os ex-escravos tornados agricultores para virem à própria universidade aprender a cultivar aquele produto para poderem sobreviver. Engraçado como, se nós pensarmos que o homem às vezes tem umas ideias de grandiosidade e de que consegue fazer avançar a sociedade com cenas extremas, mas depois é preciso aparecerem estas figuras tão solitárias, estes espíritos tão evoluídos por trás, a apoiarem e a ajudarem e a encaminharem muito daquilo que o homem não foi capaz de fazer. São personalidades que de facto marcam muito a vida de todos nós. Por falta de exemplo, nós não deixaremos de evoluir, né? São muitos exemplos, muitas coisas que a gente pode aprender com muita gente. Eu vou só aqui ao lado do armário ver se encontro o livro para vos mostrar. Porque neste momento, olha-me o autor. E, entretanto, mais alguém tem direito a opinar, não é? Isso. Se quiserem um livro de não comunicação, eu tenho aqui em PDF, tá? Quem quiser, pede. De comunicação não violenta. Vou colocar na minha lista de livros para serem lidos. Eu tenho o PDF aqui. Tem um muito bom também, tem um que é interessante, foi o que me atraiu, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta. É bem interessante. Cresce em cima dele, né? Esses estão em português, né? Tem os legais também, mas estão em inglês. Mas tem esses em português, tem esses aí. Esse eu dei mais folhada maior. Olha lá, põe aí, seu Mário. O livro é este, eu vou pôr no bate-papo. Negritude e Grandiosidade. Do Hermínio Miranda. É daqueles livros que vale a pena ler, para nós vermos de facto como é que também a espiritualidade pensa nestas questões que o homem descura completamente. Não é? Atenção, que é Qual é o autor do livro? O Hermínio Miranda. Hermínio Miranda? Sim. Anotado. O seu Mário, coloca no chat, por favor. Já estou a tratar disso. O livro teve outro nome, mas foi reeditado com este nome agora. Qual nome que ele tem, o livro? Negritude e Genialidade. Ah, é? Sim, teve outro nome. A gente vai parar no item 33, é isso? Acho que sim, né? Por hoje. Tá. Para quem depois quiser pegar, lá no Espiritualismo Racional, quando eles vão tratar a religiosidade, eles vão tratar no sentido de fé natural, diferente dessa ideia de que a gente se desconecta de Deus. Ele vai falar que existe em nós um sentimento íntimo de uma fé natural em algo maior. E aí, com o desenvolvimento das ciências, vai trazer um entendimento de Deus como o autor de duas ordens, a lei da ordem física e da ordem moral, né? O mundo moral, que é regido por uma vontade livre, e as leis da física é o que a ciência materialista, né, vai trazer para nós de entendimento. E aí ele vai trazer dois autores, um é Fenelon
e o outro é o Cosã. Então, o Cosã, ele vai trazer o texto do verdadeiro, do belo e do bem, que é onde ele vai trazer o entendimento das faculdades, né? O verdadeiro é o conhecimento, o belo é a inteligência e o bem é a vontade. E Esse lá no livro do Janê, Cozan não tem. não Esse livro tem, mas não tem traduzido, ele, né? mas ele traz uma citação do Cosã lá na parte da moral, e aí ele vai falar que o sentimento religioso se fundamenta em respeito e amor. E aí, quando ele vai tratar as questões do respeito e trazer as questões morais, ele vai trazer as parábolas do Cristo, né? Fazer o bem àqueles que vos tenham. E aí, ele vai trazer a questão dos níveis da moral. Fazer o bem àqueles que não vos tenham feito nem o bem nem o mal, é isso que se chama caridade. Que aí ele vai trazer a questão da caridade. E aí ele vai falar, pagar o bem com o mal, e ele vai fazer o fechamento ali com a questão do que é a felicidade. A felicidade, né? No sentido de uma moral social, na busca do bem do outro, fazer ao outro o que gostaríamos que vos fizessem. Aí é fazer o bem pelo bem, que é o último fundamento da moral, né? A mais nobre. E aí é onde você já tem a conquista da virtude, e aí, né, pela compreensão das faculdades. E o Fenelon, ele vai trazer a mensagem dele no sentido de uma só família, né, dessa união de pensamento, de entendimento, de compreensão. Tá lá na parte da moral do Janet, acho que é na moral teórica, na moral dos deveres, onde ele fala. Juliana, você pode colocar o que você citou aí da Revista Espírita no chat, escrever? Eu não citei a Revista Espírita. Eu não citei a Revista Espírita. Ah, não? Ah, tá. Que você está falando do Fenelon. Então, mas está no Paul Janet, na moral. Ah, tá. Na parte da moral. É o Paul Janet que cita o Fenelon. O Fenelon e o aquele Victor livro. Cosã. Que página que tá? Que aí eu pego aqui no meu. Então, o meu Pra tá eu na ler depois. página... Tá lá nos deveres. É que eu não marquei a página, né? Porque o meu tá no meu eu números imprimi, né? resumos. No Eu capítulo imprimi dos aí. deveres. Olha lá, deveres da família, deveres sociais e deveres religiosos. Vou ver se eu acho. Porque ele vai falar, ele vai falar do culto interno e do externo, né? Da questão de quando você tem esse sentimento, esse respeito dentro de você, no seu culto externo, você exprime isso nas suas atitudes. Então, tá lá no capítulo dos deveres, porque ele vai trazer essas, né, parábolas do Cristo, ele fundamenta a moral nisso. Eu vou ler. Ok. Alguém mais tem algum comentário aí? A Val, quem sabe? A Val acordou, viu? Vocês fizeram ela dormir, tá até com remela no olho ali. Ela acordou. Ficam filosofando aí vocês, pelo amor de Deus. Né? Então tá, pessoal. Acho que podemos encerrar por hoje, né? Paramos no item 33. Né? Quem pode fazer uma oração de encerramento pra gente? Ninguém pode? Legal, tudo bem, não tem nada não. Papai do céu, eu tô olhando vocês. Eu faço. Vamos lá. Aí a Val, ó, acordou a mil. Acordou a mil. Vamos lá agradecer ao nosso Pai por todo esse aprendizado que nós tivemos hoje. Agradecer, Senhor, para que tenhamos uma semana de paz e harmonia, que possamos colocar todos esses conhecimentos em prática
não só guardar dentro de nós, mas ensinar aqueles que estão à nossa volta, principalmente. A sua luz, Senhor, a sua proteção. Agradecemos por esse término de trabalho aos nossos mentores de luz, que esteja conosco sempre. Sua bênção e a sua proteção. Que assim seja. Que assim seja.